Bom, então a gente vai partir aqui, né, do princípio. Aqui a gente pode abrir o novo ou abrir o que já tem. Normalmente aqui ele abre alguns que você já usou. Então vamos colocar aqui um novo. Eu tenho já algumas planilhas, mas eu vou colocar bem no começo pra gente aprender tanto a começar ela, como abrir uma nova e editar, né? Então, o Excel, ele é diferente do Word, por quê? Porque ele é dividido em células. Células são esses quadradinhos aqui, né? Ele é diferente do Excel, que o Excel é só texto, é que nem um caderno, né? Então, em cada célula, a gente pode digitar valores, textos, né? Até mesmo imagem, gráfico, planilha, tudo. Então, para começar, né? Coloquei aqui um novo, beleza. O que é importante saber aqui? Todos os aplicativos ou softwares que a gente chama, ele tem um menu. Então, o seu tá igual aqui o meu. Não, tem um pouquinho de diferença. Mas, no básico, as funções, elas estão sempre partindo do menu, né? Então, aqui, por exemplo, o início vai ter esses primeiros aqui, que é de copiar e colar, onde eu faço, né, uma transferência. Por exemplo, aqui eu não vou nem mexer, aqui, só os botões já vou explicando. Mas eu só vou mexer com esses aqui quando eu tiver já dados digitados, tá? Então, aqui a parte de formatação, de tipo de texto, tipo de letra, enfim, né? Eu vou fazendo na prática que aí vai fixando melhor. Tamanho, para eu aumentar, para diminuir o tamanho da fonte, negrito, itálico e sublinhado, que a borda, cores de fundo de célula e cor do texto. Aí na hora que for na prática, por isso que eu falei para ele, eu sempre gosto de trabalhar com planilha já que está sendo útil, porque aí a gente vai fixando melhor, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como se fosse uma tabela de... Opa, apertei errado aqui. Tabela de cliente, então eu posso digitar cliente. A célula, ela tem um tamanhozinho. Então, vamos supor que eu vou digitar aqui meu nome. Cíntia Ferreira Rocha. Puxa, já ficou... Meu Deus, né? Então, o que acontece? Se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai se habituar ao texto maior. Se eu colocar, por exemplo... Ó, agora eu vou copiar. Copiar eu posso ser tanto pelo teclado, tem muito atalho, né? Tanto pelo teclado como aqui no menu. Então, eu vou partir do princípio do menu, e aí conforme você for clicando aqui, ó, copiar, Ctrl C. Ctrl é esse daqui e o C é esse aqui. Então, tanto faz se eu vier aqui, copio. Quando eu copio, ele fica dizendo assim, olha, esse texto está na minha memória, para eu colar em algum lugar. Então, eu venho aqui e uso o colar. Colei. Como ele ainda continua com ele na memória, eu posso colar também pra cá, né? Não é muito usual, a gente não sai copiando e colando as coisas em vários lugares, mas é mais pra te mostrar porque enquanto tá na memória, ele tá aqui colando. A partir do momento que eu fiz um outro comando, ele tirou, eu posso vir aqui no colar, que ele já não tem mais nada, porque não tá naquele chanfrando em volta, né? Mas o que eu queria te mostrar aqui, se por acaso eu tiver um texto muito maior, eu clicar 2 vezes, ele sempre vai alargar de acordo com o maior do texto. Eu também posso fazer manual. Por que eu não faço manual? Porque às vezes eu tenho mais texto do que esse aqui, 26 linhas. Às vezes tem uma linha lá no fundo, uma linha de 50, e aí o nome, né, o texto é maior. Então, se você fizer 2 vezes, aí ele já vai adequar. Então, esse aqui, aí, por exemplo, essa B... outra coisa. As células, elas têm endereço. Então, mas você pode ir perguntando já, tá? Não fica com vergonha não, porque senão... Eu tô armazenando eu sei que é muita coisa, não tem como ter dúvida sem saber, mas... Aí, por exemplo, aqui, ó, as células, ela tem endereço. Aonde que tá o endereço da célula? Como uma batalha naval, ela tá aqui, ó. Então, elas têm colunas e linhas. Então, a célula A1, ela tem essa informação. Aqui em cima é o rótulo das células. Então, por exemplo, aqui é o endereço da célula.
E aqui é o texto que contém dentro dela. Se eu arrastar para baixo, de repente eu posso pôr até um texto aqui, uma descrição, por exemplo, algo grande, ele vai aparecer tudo aqui, né? Às vezes está pequeno e eu preciso aumentar. Só que é só para visualizar o que tem dentro da célula. Aí só posicionando aqui, né? Quando você for fazer, você pode, né, fazer o teste, arrastar ali tudo. Então aqui, ó, quando eu estou com o meu cursor, né, em cima da B3, tá escrito aqui, né, Chá Cíntia. Aí eu quero apagar. Aí eu venho aqui e vou, não apaga. Por que não apaga? Porque o conteúdo não tá nessa célula. Ele está sobrepondo. A partir do momento que a célula tá vazia, ele vai se encostando. Que nem cama de casal, né? Alguém vai dormir lá, vai arrastando assim, né? Aí não, se eu quiser, onde que tá o contexto? Vou apagar aqui. Também não tá, meu Deus, quero apagar. Ou quero apagar aqui, seleciono tudo com o mouse e apago. Não, por quê? Porque ele tá aqui. E aí, quando eu olho em cima, eu vejo que realmente ele tá aqui. Tá? Então, quando eu quero editar, se eu começar a digitar em cima, ele vai apagar, vai sobrepor. Mas não, eu quero só tirar o Ferreira. Quero pôr um F ponto. Aí tem duas formas. Ou eu venho aqui em cima. Você percebe que o mouse, ele tem tá em cruz. E aqui ele só se posiciona em cima da célula. Quando eu venho com o mouse pra cá, ele fica um pininho. E aí eu consigo aqui, se eu clicar aqui, ó, eu consigo digitar e tirar esse pedaço aqui, por exemplo, tá? Também eu consigo... O Excel, ele tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, normalmente eu vou explicar o que eu mais uso ou algum atalho, né? Mas o atalho você vai acostumando. Então, eu tenho o comando F2. Deixa eu ver aqui como é teclado de notebook, né? Aqui fica mais fácil porque ele não tem o função. Quer dizer, esse aqui também não é de note, não. Não é de note, não. É que eu tava confundindo esse daqui com esse de função. F2... Aí ele já abriu. Aqui às vezes pode ser o som aqui, né? Então F2, ó, eu consigo abrir o risquinho aqui em pé para eu digitar também, tá vendo? Entendi. Então às vezes você quer só mudar alguma coisa da célula, né? Por isso que as pessoas apanham no Excel. Justamente porque ele tem só, né, esses detalhezinhos de diferença de como editar. Então não apaga aqui, apaga aqui. Então quando você faz isso, você sabe que ele não vai estar aqui. Um detalhe. Se eu tiver aqui, por exemplo, cliente... endereço. Luísa Pamplona, como eu tenho texto, aí ele não sobrepõe mais, né? E aí você também não vê. Então, você clica aqui 2 vezes, clica aqui 2 vezes, e aí ele vai ampliando, né? Vamos supor que eu ainda tô aqui, e eu tenho mais colunas pra cá. Às vezes a gente importa, né? Um registro de um banco, alguma coisa... E aí fica tudo desse jeito aqui. Então, se você só selecionando aqui, ó, clica no mouse e aperta, clica 2 vezes, ele faz. Tá bom? Então, pode digitar aí um pouquinho. Jesus. Meu pai do céu. Coloca aí cliente. Pode dar Enter, o Enter ele sai também. É bom você ir fazendo, que eu vejo aonde vai ter as dúvidas, né? Pode pôr aí o nome, o seu, tanto faz. Para, amigo, chega. Eu fico com muito nervoso. Pode clicar agora, eu posso dar Enter. Normalmente a gente dá Enter, né? Quando acaba. Para, amigo, chega, pelo amor de Deus. Vou fazer a Mac pra você aqui. Ai, como é que é mesmo? Não lembro mais. Aí, pra arrumar aqui bonitinho. Clica 2 vezes entre o A e o B. Entre o A e o B. Bem aqui, ó. Bem aqui. Na Quando linha. você muda o mouse, ó, você vê que ele muda de desenho, né? Quando ele ficar nesse desenho de 2 risquinhos, Chega! lá, Para. e clica 2 vezes.
bem na célula aqui em cima, ó. Na barra da coluna. Isso. Só que aí você tem que fazer lá no A e no B, porque aí você tá... Isso. Aí. Porque você tava fazendo aqui, então aqui como ele não tem nada na B, ele não vai aumentar. Verdade, Tava vazia. é. Praticando vai aprendendo. Agora escreve endereço. Para começar a digitar, você já pode começar só já com o teclado, mas na hora que você quiser editar, né, um texto que já tá, aí você clica 2 vezes ou vai lá na barrinha. A gente pode pôr o endereço. Aí na navegação a gente vai vendo onde está. Isso. Pode dar Enter. Que aí quando você dá Enter ele fecha, né, a edição da célula. Aí você pode fazer outras coisas. Clica ali entre o B e o C. Já aumentou também. Aí se for, né, colocando número. Ah, tá. Essa planilha aqui, esse negócio já montado, o próprio Excel já tem? Já. Ah, Os risquinhos. Nossa, gente, que mente que eu tava, misericórdia. Eu pensei que tinha que aprender a fazer isso aqui, ó. Não, os Que nós risquinhos ia já vem. desenhar, fazer. O Excel já vem com isso. Com os risquinhos já. Misericórdia. Ele já vem. Viajei Ele já agora, vem. Nossa, como a pessoa não sabe de nada A mesmo. diferença do Word. Ah, isso aqui então. Ah, tá. Eu pensei que a gente ia desenhar, fazer isso aqui. Eu falei, meu, como que faz isso, cara? Os quadradinhos. Ó, o Word, ele Olha lá, Júlia, chegou. O Word é assim, né? Então, Word é isso. Agora é só o Sim, texto, você direto, faz aí o texto, você desenha, cola, faz o que quer, né? Tanto que os menus, Olha lá, né? Júlia, vai lá. Vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. O menu... o próximo a gente vê se dá pra fazer lá, porque aí depois a gente combina direitinho. Tá aqui em São Paulo, se não tinha levado ele lá. Receber visita aqui em casa é um off. É a minha também, fica fazendo assim. Fica também? A minha que fica o tempo inteiro. Porque às vezes a Gabriela tá, né? Mas a gente combina um horário. Não sei se podia usar o salão, né? Essa casa aqui, que eu tô vendo pra alugar, é justamente pra isso. Pra sair fora daqui e colocar no estúdio, né? Uma salinha, né? Um escritório, essas coisas. Chama ele, Júlia. Olha lá, agora ele foi. Então, o Excel, ele já né? Ele não abre nenhum documento se não for colocado já dentro dos quadradinhos. Entendi. Todo ele vai pra cá. Pode ter gráfico, por exemplo, né? Que aí ele vai aparecer um desenho, outra coisa. Mas, normalmente, a base dele sempre, tudo que ele vai trazer pra cá. Se você trouxer uma carta pra cá, por exemplo, tem aqui, ó. Aqui é o textos, por exemplo. Algo que eu copiei lá, né? Vários e-mails. Deixa eu ver se tem um texto mais... Aqui, por exemplo. Vamos supor que eu trago de uma carta, de um Word, tá? Na hora que eu colo, aí é só colar, né? Ou eu clico aqui, ou Ctrl V. Então, por exemplo, como esse aqui é Ctrl V, eu venho aqui Ctrl V. Ele vai também colocar o contexto do texto dentro das células. Aí o que eu te falei, aqui, ó, a B9, tá vendo? B9 tá vazia. Aqui também. Então, às vezes o que acontece, o pessoal confunde muito com o Excel. Eu quero tirar essa parte do marketing, ou eu quero digitar ela, ó, se eu clicar 2 vezes, não vai abrir ela. Mas se eu clicar aqui, eu tenho o texto inteiro. Entendi. E o que eu falei aquela hora aqui, por exemplo, ó. Deixa eu só bagunçar ele pra te mostrar que eu quero mostrar. Aqui, ó. Vamos supor que a gente colocou um texto aqui. Se eu tiver só com uma linha, eu não consigo ver tudo em cima, tá vendo? Mas, na hora que eu abro aqui, ó, como eu criei um texto muito grande, ele tá dentro, ó, público-alvo, aqui ele mostra.
na hora que eu faço assim, o alvo sumiu daqui, tá vendo? Entendi. Porque ele tá na linha de baixo aqui, ó. É como ele fica muito grande, né? Às vezes eu preciso de tem um texto. Vamos supor, você, no seu trabalho, você coloca aqui um campo de observação. Aí você põe assim, o cliente tal fez não sei o que, e você vai escrevendo, entendeu? Quando eu tenho aqui uma outra coluna, vamos por aqui só status de pagamento, vamos por tá pago. Esse campo aqui, ele pode ter N informações, pode ser muito grande, tá? Não tem limite de tamanho, você pode ir digitando o histórico. Dia 1, o cliente... dia 1, o cliente... 01, colocar como histórico, né? 1 do 7, ele fez tal coisa, depois, dia 2 do 7, pagou, depois contratou, enfim. Qualquer tipo de observação que seja muito grande. Você pode ir colocando tudo aqui, tá? Ah, mas aí vai ficar sempre sumido. Se eu quiser imprimir um relatório, não vai aparecer? Vai. Aí a gente vai mexer agora aqui um pouquinho mais para você ir pegando os outros campos, né? Só precisava ter uma base de dados pra gente clicar. Então, das células aqui, tranquilo. O que você vai ter que desenhar, né? Na verdade, não essas linhas, essas colunas, tá? Elas já são nativas do Excel. O que a gente vai fazer, por exemplo, vou inserir uma linha aqui. Eu quero pôr uma linha de título. Então, aqui, ó. O botãozinho vai ficar... No dele, por exemplo, quando é pintado de vermelho, não lembro. Tem até umas linhas que é pintada de vermelho, outras de amarelo, que é tipo assim, esse cliente já efetuou o pagamento, aquele ali tá na pendência. Ou alguma outra cor que é informação dele, que depois ele vai me passar, entendeu? Sim, ele controla por cor, né? Então, primeira coisa, uma coisa é colocar essa cor manual. Então, por exemplo, eu vou passar aqui com você no formato, você vai ver onde que a gente coloca. Mas, às vezes, ele usa isso aqui, ó, formatação condicional, que isso aqui já é colocado cores já automaticamente. Então, eu não sei qual das duas que ele está utilizando, né? Mas, por exemplo, aqui, eu quero colocar aqui o cliente, é um outro tipo de fonte. Então, esses aqui são fontes, né? Vários tipos, ó, aqui, esse, vai escolhendo e vai aumentando também de tamanho, ou aumentando por aqui, ele vai de pouquinho em pouquinho, né? Aumenta um pouquinho, ou aqui pelo número mesmo. Esse daqui, ó, então tem o colar, só pra gente passar para esses 4 aqui, né, que usa bastante. Copiar e colar, então copiar tá aqui, colar tá aqui, pincel e tesoura. Onde que eu uso o pincel? Eu quero que essa fonte venha para todos. Na verdade, a fonte e outros comandos também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que essa cor aqui, ela é vermelha, mas eu também posso apertar para baixo e eu escolher qualquer tipo de cor aqui, ó. Vou pôr um vinho aqui que é mais bonito. Também coloco que ela é negrito, itálico, sublinhado. Quando eu aperto o botão, ele liga. Quando eu aperto de novo, ele desliga. Então, eu falei assim, nossa, tá lindão aqui, gostei. Eu não vou nem falar que tá esteticamente, tá? Só tô zoando meu quero. Então, ó, quero pra todos. Eu venho aqui. Eu poderia já ter feito assim, ó, selecionado com o mouse e já ter colocado meus comandos, tá? Ele faz tudo. Mas vamos supor que em determinado momento você quer copiar um formato de uma célula para outra. Você vem aqui nesse pincel. O que o pincel faz? Ele captura, ó, quando ele captura na memória, ele fica com esse negocinho, né, de novo. Então ele captura na memória, agora o ícone dele tá com a cruz e o pincelzinho. Onde eu clicar, ele vai trazer o que tava na memória, mas ele já gastou, ó. Como se fosse uma vida no jogo, né? Já gastou. Ah, eu quero de novo. Eu posso fazer isso e vir, antes de soltar o mouse, eu arrastar. Aí eu solto. Entendi. Quer fazer? Então, vamos lá. Primeiro fui no cliente, mudei a fonte. Onde tá ali, calibre. Isso. Escolhe uma aí.
Ele tá mais lentinho, então você clicou, clica de novo em cima dele. Isso. O mouse também às vezes pega a peça na gente. Esse eu acho que o tá seu... ruim. É. O meu tá horrível. Mas o seu é de cabo, eu né? Eu falei pra ele trocar. É que às vezes que faz, ele às vezes clica 2 vezes, que nem o meu é... clicar 2, 3 vezes pra sair da coisa. É. Às vezes, que nem o meu, quando tá com a pilha fraca, faz isso. É. Então, agora usa o pincel pro campo do endereço. Seleciona... ele já pegou. Quando você clicou uma vez, ele já capturou. Clica em cima do endereço agora. Isso, tá? Isso foi. Agora pode mudar a cor do texto. E esse baldinho aqui é o texto do fundo. Que é o que normalmente ele deve utilizar, né? Ó. É isso mesmo. Tá? Então, você pode colocar outras coisas. Ah, pus essa cor, mas eu não quero. Eu quero mudar. Ou então ele era amarelo, agora ele apagou, eu quero pôr verde. Você só clicar lá em cima e mudar a cor. E se você clicou aqui, ó, por exemplo, quando você clica no B, ele seleciona tudo. Se você pintar, ele vai pintar inteiro. A coluna inteira até a última linha lá embaixo. Aí você fala assim, não, quero fazer, né? Ah, quando você fez uma coisa, fala assim, ixi, não fiz, não quero. Esse botãozinho aqui, ó, é o desfazer ou refazer. Então, quer ver? Como ele tá em edição da célula, ele não vai fazer nada. Dá um enter para ele sair da edição da célula. Aí, agora você consegue desfazer, ele vai somando uma quantidade de passos para trás. Mas ele é limitado. Então, vamos supor, se ele... Eu não sei quantos que ele guarda. Mas aqui, ó, na setinha para baixo, tem quantos comandos eu fiz. Ele volta todos esses. Só que em algum lugar ele vai parar, tá vendo? Ele tem um limite, né? O Excel até que tem bastante. Tem alguns outros aplicativos que são menores, tipo 5 passos atrás. Se você quer voltar no sexto, ele já não vai parar tudo, né? Você tem que ver, ó, quando tá com a edição, aí os comandos ficam desligados. Você tem que clicar para fora da célula ou dar o Enter. Agora clicar com o mouse uma vez só lá, em cima da célula de novo. Ou com a setinha do teclado também vai. Assim, ó. Quer dizer, se você estiver clicando uma vez só e ele estiver entrando em edição, é que ele tá muito rápido e ele tá clicando como se fosse 2 vezes. Aí você fala, caramba, nunca consigo posicionar em cima porque ele já, como se estivesse fazendo assim, né? Você viu que eu tô apertando a visão? Então, clicou uma vez, ele tem que só se posicionar em cima da célula. Se estiver entrando para edição é porque tá mais. Então, vamos deixar bonitinha essa planilha aqui, né? Então, vou apagar aqui. Também sem. Vou mudar a fonte, então seleciona tudo. Vamos pôr uma fonte mais comercial aí. Se eu clicar aqui, ó, pra baixo. Escolhi uma outra aí. Britannic Bolt. Britannic. Para, Nick. Posso escolher qualquer uma? Só que ela é mais desse, né? Toma aqui, tira meu. Essa que pegou tá onde? Britânico. Não, é a ordem de... Ali, ó. Aqui. Para, Nick, chega. Para! Muda de cor. Nossa. Deixa eu ver se o seu mouse tá muito rápido. Aqui a gente tem... Não tá. Ele já tá entrando, né? Chega. Digita aí, por favor, configura o mouse. Vamos só ver se abre a configuração do mouse. MO US.
Vai lá pegar a bolinha. Vai agora. Agora. Ó, neném, vem. Vai, anda. Vai. Ó, vem cá aqui, Suzinho. Vem cá, aqui. Vai. Aqui, pra ver se ele tava... Velocidade não, tem que ser outro, que é o do botão. Eita, que maravilha. Ixi. Vamos ver se ele salvou. Não. Eu acho. Eu acho que é que mexe aqui. É aqui que eu quero. Propriedades do mouse. Vamos ver. Põe aí, propriedade. Propriedade. Ainda não abriu. Achou aí? Propriedades do mouse. Aqui. Não, quero só uma janelinha. Não? Foi de novo. Propriedades. Velocidade do cursor. É isso aqui que eu quero. Velocidade do clique duplo. Aqui. Então aqui, ó. Se eu clico uma vez. Depois você mexe pra você ver. Se você colocar que a velocidade é lenta, você tem que clicar uma. Tá bem no meio. Se eu colocar que é lento, para pessoas, por exemplo, que vai digitar mais devagar, então ixi, tadinho, eu acho que eu joguei ele. Acho que eu fui fechar a perna e bati nele. Ele fica debaixo dos pés, né? Dá nisso. Ainda bem que ele não te mordeu. Mexeu, é. Então, se eu colocar, né, que a velocidade do meu clique é lenta, ele vai me respeitar e vai deixar eu na velocidade, né? Calma, clicar aqui 2 vezes, que eu vou aplicar. Sai daí, Nick. Ó. Se eu clicar aqui, ó, eu quero 2 vezes. Então eu vou fazer assim, ó, 1, 2. Você vê? Ele deixa ter um tempo pra digitar. Entendi. Propriedades. Então, desse monte que aparece aqui, ó.
Mas já aparece direto aqui, propriedade do mouse. Agora, se eu tenho um dedo rápido, eu vou colocar, se eu fizer lento, ele não faz. Então, às vezes, você tá com uma pessoa que, não, eu quero digitar aqui, ó. Você vê, ó, ele não entra mais, ó. Como é que eu tenho que respeitar? Porque ele para de ficar clicando. Tá vendo? Ó, ainda tô com velocidade um pouco rápida, mesmo assim ele não faz. Então, se eu clicar 2 vezes rapidinho. Né? Tem que ser. Então, o meu tá no médio, né? Agora o seu. Ah, é. Então, deixa no meio. Aí você vai vendo se ele tiver com rápido. Se você aumentar a velocidade para rápido, acho que ele vai diminuir. Não vai ficar entrando toda hora na célula, né? Só se você digitar rápido. Aí você testa pra ver como que ele vai deixando melhor. Não digito rápido, não. Então. Mas é que o mouse, ele tá rápido, né? Você vai deixar no meio, aí depois você testa. E se tiver, você põe no lento e põe no rápido. Aqui é o meio? Não. Deixa agora. Se você põe pra cá, ele vem... Arrasta. Ele arrasta. Clica nele e vai levando. Tá no meio? Uhum. E você pode fazer o teste aí também. Nessa caixinha. Clica aqui? É. Clica 2 vezes. De novo? Uhum. Tá essa velocidade. Põe no lento pra você ver. Arrasta lá pro lento. Clica 2 vezes pra abrir. Se tiver numa velocidade, vai no rápido agora. E clica devagar. 2 vezes devagar. Não, devagar. 2 vezes devagar. Ele não vai fechar. Clica 2 vezes devagar. Tá rápida? Nós estamos simulando. Vai devagar. No rápido ele vai abrir, né? Então isso daí é a velocidade da, tipo assim, da pessoa que tá digitando, entendeu? Se a pessoa for, né, isso aí clicando, clica rápido, beleza. Se não, se for mais lento, aí você põe no lento pra ele respeitar. Agora, se o seu mouse estiver com problema, aí ele pode ser que tá rápido demais aí. Se você nem clicou, ele já tá entendendo que é 2, né? Tá? Tá no meio. Uhum. Aplicar pra ele funcionar aqui. Aplica aqui. E ok. Mas se você precisar depois mexer, configurar, né? Ver se é um mouse que tá com dificuldade. Então vamos continuar aqui. Aqui fecha? Pode fechar. Agora abre. Você viu que você clica uma vez e não vai, tem que clicar de novo. Eu acho que é o mouse mesmo. O problema do mouse. É bom trocar, fazer um teste com outro, né? Isso aqui tem que comprar um mouse novo, porque não dá pra trabalhar com isso não. Você vai trabalhar daqui? Uhum. Melhor, né? Home office. Só colocar então o endereço, o nome, número. Pode pôr um número. Observação e status. Como que é mesmo que corrige? 2 vezes. Ou ali em cima. Isso. Aí depois dá o enter. Tá aqui. Aí não te mordendo fica, é melhor. Porque quando vai chutar ele sem querer, ele nhau. É. Ai. Não vai. Não posso olhar pra cara dele. É igual a minha. É mole. A cachorra da minha mãe. Olha a Juju lá chamando. Olha lá. Vai pegar o neném. Cachorro chatinho. Cruel. Isso. Então coloca a fonte, a cor. Seleciona tudo. Com o shift de teclado também você consegue. Shift, esse aqui, ó. Então, isso. Aperta esse. E pode ser a seta pra direita. Ou com o mouse.
com o mouse, você fazendo assim também dá. E agora muda até a letra. Isso. Britânico que eu usei. Nossa, não tô vendo. Mais pra baixo. Passou ali. Britânico Bold, isso. E negrito, itálico. Isso aí. Muda de cor. Cor do texto. Colocamos o vinho. O de lado. Normalmente, o último comando que a gente usou aqui, ele fica gravado aqui. Tá? Gravado onde? Aqui mesmo, se eu pintei aqui, tipo, de verde, ele vai ficar verde. Tá vendo? Aí quando eu for para outro texto, ele ainda tá com a mesma formatação. Então ele vai gravando aqui o que a gente fez, né? Nesses dois aqui, na verdade. Então põe só seu nome aí e o endereço. Preenche aí os campos pra gente. Pode seguir duas. Viviane. Aí depois você preenche mais, né? Mais alguns dados pra gente poder usar na próxima. Não precisa. Ai, tá vendo? Eu penso que a gente tá digitando texto normal. Nossa, não, só a sequência. Não dá nem pra apagar. Dá sim, aqui ó, esse daqui agora. Dois desse. Esse aqui, que volta, ele volta apagando. Aí. O espaço. E qualquer dúvida que você tiver, mesmo que você ache que não tem a ver com Excel, que você pode perguntar, tá? Porque eu sei que no básico, né? Tem bastante detalhezinhos. Agora você vai ter que arrumar a coluna de novo. Isso. Ajustar ali, né? Que ficou maior. É aqui, né? Isso. Uhum. Isso aí. Põe um número. Deixa eu ver tudo aqui. Não lembro. Clica do lado de fora. Só clicar no... Aí. Tá. Número 720. Observação não. Eu pago qualquer no status. Porque a gente depois vai usar filtro, vai usar outras ferramentas. Colocar histórico do cliente. Fez, não fez, pedir pra ligar. Vai enviar um documento, né? Tem vários tipos de pendência, né? De repente o título pode até chamar pendência. Não sei como é que vocês já tratam isso lá. Isso. Ai, as costas. Horrível, cara. Status. Agora tem que arrumar aqui. Isso. É no B, né? Uhum. Se você tiver com dúvida, você pode selecionar todos e apertar 2 vezes, que aí ele vai já arrumar, né? Apertar o que? No último? Clicar 2 vezes. Aí você, qualquer um que você viu, ó, eu selecionei as colunas, tá tudo selecionado. E aí eu escolho qualquer um deles. Aí clico 2 vezes, ele vai ajustar. Entendi. Isso. Então a gente colocou texto, né? Abriu aqui essas janelinhas aqui. Agora, pra gente finalizar esse quadradinho, a gente fazer a borda. Aqui sim a gente digitaria. Então, antes de desenhar, que você fala assim, mas que borda que eu tô vendo um monte de borda aí. Aqui no... Peraí, deixa eu ver onde que tá. Exibição. Deixa eu ver se o seu tá como exibição também. Exibir ali em cima, ó. Vai subindo ali no menu. Aqui nessa barrinha aqui, ó. Início, ali, ó. Inserir, layout da página. Lá pra direita. Até chegar no exibir.
Isso. Clica aí. Tá vendo aqui, ó, linha da grade? Clica nele. Linhas, certo. Vendo que sumiu? Quando tá desse jeito, é assim que, se você for imprimir, é assim que vai sair no papel. Entendi. Então, essas linhas que a gente tá olhando, é só a linha da grade aqui no Excel. O que eu vou fazer? Agora a gente vai colocar umas bordas aqui pra gente olhar, vamos supor que você vai imprimir ou não. Então, volta lá no menu início. Lá no começo. Acho que é a página inicial no seu, né? Coloca ali, página inicial. Lá onde a gente tava, isso. Então, a gente vai mexer nesse quadradinho aqui agora, que é de bordas. Tá? Então, aqui nas bordas eu vou colocar selecionando, vou selecionar tudo, fazer o mais padrãozinho de todos, que é o quê? Esse aqui, ó, todas as bordas. Que é um risquinho em volta de todos eles. Ah, o seu mouse tá arrastando. Peraí, ó. O seu status foi pra baixo. Por causa que o mouse arrastou ele. Você tem que levar ele lá pra cima. E agora? É que ele tá clicando duas vezes. Não pode estar assim. Ele tem que estar só com a célula. Tem que estar com o xizinho no mouse. Dá Enter. E posiciona a célula lá em cima. Isso. Agora você consegue clicar uma vez só e arrastar. Mas ele não pode estar assim, ó. Se eu tiver, ó, eu tô aqui em cima da célula, tá vendo? Ele tá em cima, ó, ele tá lá na célula, né? Vou pintar uma aqui pra você ver. Ó, a célula é a verde. Eu tô em cima da célula, mas eu não tô editando ela, eu só tô com o cursor em cima. Quando você vem aqui, ó, você percebe que ele fica com essa... Quando ele tá com essas barrinhas em volta, eu consigo arrastar. Então você tem que posicionar seu mouse pra ficar desse jeito. Isso. Só mais uma. Ah lá, agora ele bugou de novo, porque ele soltou. Quer ver? Ó, deixa eu colocar o mouse aqui. Cadê seu USB? Vê se ele clica. Agora subiu o pago. Coloca aí alguma aí. Vê se você... Clica aqui, tá? Usa esse. Vê se ajuda. Se ele tá diferente. Clica fora, né? Pra ele não... Aí. Agora arruma o vermelho. Olha que beleza. Outra vida, né? Mouse, filho. Eu vou vender mouse também, teclado. Vende, tá. né? Eu tinha uma loja. Sabia? Agora ele vai saber. Eu falo, filho, você quer no trabalho? Então mude o mouse. Já falei pra ele. Eu tenho um teclado aqui também, se quiser testar. Esse aqui, ó, eu comprei ele no Carrefour. Será que eu não pus aqui? É que esse computador aqui lá, o banco onde a Letícia trabalhava, eles deram um monte de computador embora e perguntou pra quem queria. Aí a Letícia pegou uns 2, 3 desses pra ela e trouxe pro escritório. Ela trabalha no banco. Não, o teclado que eu vou ficar lá. Ela trabalha lá no Santander. Aí ela trouxe pra gente. Aí o André nem precisou comprar muito computador. Ele comprou só mais 3 bons, zerado ele comprou. Aí ficou um pra ele, um pro José e um pro boy. E esse outro ele trouxe pra cá, ó. Que é o nosso que tava aqui, só mas o computador tá bom, né? Só um mousezinho mesmo. Só um mouse mesmo. Então, olha aqui, ó. Logitech, ele tem... É o mesmo pendrive aqui. Ele é do mouse e do teclado. O teclado é menorzinho, né? Aí depois quando tiver aqui eu te trago. Normalmente eu carrego ele e deixei lá. Esqueci lá. Mas pode... Mas a gente já vai comprar já. Aí pode comprar dessa marca e de outras. Esse Logitech é melhor. Né? Eu comprei da CCE lá, que é laser, multilaser. Não presta. Procura dessa daqui. E da Dell também, né? Tem Isso, da Dell, ó, pra você ver. Esse aqui é da Dell, mas eu deve estar mais do que usado, né? Às vezes falha no conector, tem que pôr um spray que limpa contato, mas a gente não vai ficar dando manutenção no mouse, né? Então, eu nem sei aí no turno aí embaixo que eles fazem, acho. O rapaz que mexe com... Às vezes eles falam que nem... Então, aqui a gente fez a... Não, pode usar, não, usa aqui, ó. Aí ele faz a barra, né? Então você seleciona tudo.
ali do 1 até o pago. Isso. Agora vai nas bordas aqui, ó. Todas as bordas. Primeiro? Não, aqui, ó. Todas as bordas. Ah, Nick, a Júlia chamando. A Juju lá, corre. Agora. Não, só colocar pra fora, não precisa. Ah, o papai chegou. Corre, Nick, vai lá. Olha lá, o papai chegou. Corre, vai lá. Então, olha lá, tá vendo? Fez as barrinhas. Isso, aí se você for imprimir, já vai ser desse jeito, tá? O outro a gente deixa, né, lá do menu exibição, a gente deixa pra nortear, né? Porque normalmente hoje em dia ninguém imprime muito, né? Mas se precisar imprimir, aí é bom você fazer de colocando isso. Nunca precisou imprimir, não. Então normalmente essas bordas você não vai precisar mexer, tá? Aí tá bom, eu fiz, mas não quero. Então você volta lá no mesmo lugar e tem um que tá vazio aqui, ó, sem borda. Seleciona tudo? Aham. Nick. Deixa a porta de ficar na porta. Fica. Igual a minha. Ah, Júlia lá, corre. Isso. Aí. Então, assim, precisando, né? Aí, das bordas, a única vez que você vai precisar que fosse digitar seria... Tem esse caso aqui, ó, desenhar borda. Mas aí o que significa desenhar borda? Você fala assim, aqui eu quero uma em pé, aqui eu quero uma deitada, aqui eu não quero, sabe? Aí você desenha, mas normalmente ele vai meio que no padrão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui na fonte, ele vai abrir todo esse menu mais detalhado. Então, na hora que eu entro aqui na parte da borda, eu tenho os estilos de borda. Então, eu posso escolher ela grossa, fina, tracejada, menorzinha, quase não tem, né? Aí vai o estilo delas, é que nem o título. Você pode selecionar. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, uma grossa. E aqui também a posição aonde ela fica. Então, quando você entra no detalhe, ele vai trazer muitas opções para você personalizar mais ainda. Mas aquelas aqui tem aqui já são os padrões, os que a gente mais usa. Então, se eu colocar aqui, ó, contorno, ele vai pegar uma grossa e já preencher para mim o contorno. E se eu dou OK, ó, ele fez aqui o contorno. Ah, mas eu não queria fazer aqui, né? Normalmente o que a gente faz? A gente usa contorno na borda, no título, que também eu tenho aqui, ó, contorno. E aqui ficou ruim porque eu já tinha feito, né? Então eu vou desfazer ou faço o padrão, que aí ela meio que substitui. Ai, não, tá tudo bagunçado. Vamos começar de novo, Olha aqui, sem borda. Então eu venho aqui, digo que eu quero, eu vou no maior. Eu quero aqui a borda grossa, outra duplicada, contorno, OK. Ixi, acho que eu mexi alguma coisa. Ctrl Z ou aqui ele desfaz. Acho que mexi alguma coisa no texto aqui, ó, na hora que ele tava aqui. Acho que eu acabei clicando pra cá antes de mexer aqui. Como é que faz pra voltar? Ó, setinha. Pra voltar o quê? Pra voltar o original de tudo aí. Com as bordas, tudo. Ah, aqui, ó. Exibir. O seu tá no exibir. Exibir. Isso. Linha de grade. Aí. Aí já fica... Vou ficar a tarde toda brincando aqui, agora você vai me decorar. Isso, aí você vai... Se você puder preencher mais dados aqui, né? Põe aí os nomes mais fictícios, mais pessoas, a gente usa ele depois, tá? Então a gente hoje conheceu esse daqui. E esses aqui, ó, também é de texto. Então, por exemplo, aqui o número, né? 720 tá pra a direita. Normalmente o número ele já formata sempre pra direita. Mas você pode centralizar... Tá na página do início, né? É. Aqui. Ah, sim, centralizar texto aqui, tudo, né? Esse de cima, eu abrindo aqui, ó, a célula, porque a célula ela pode
né, ser maior também. A gente não mexeu no tamanho dela, né? Mas a gente pode também clicar 2 vezes aqui, ó, ele respeita o tamanho da célula. Vamos supor que a gente diminuiu sem querer aqui, ó. Que é a mesma coisa daqui, tá? Então, se a gente clicar 2, você viu que o Cinti aqui tá comido? Se clicar 2 vezes, ele vai fazer a mesma coisa, vai respeitar a altura da letra. Então, aqui, ó, se eu tenho deixei um espação, né? Eu quero imprimir, sempre na visualização, né? De conceito de impressão, por exemplo. Então, vamos deixar aqui, ó. E aí, essas aqui de cima significa onde meu texto se posiciona dentro da célula. No meio e embaixo. Como a gente tá bem justinho, não tá fazendo muita diferença, tá? Mas se for uma célula que tá com mais espaço aqui, esse aqui ele direciona, tá? E aqui é o posicionamento esquerdo pro meio e pra direita. Então, eu posso ter meio e meio. Posso ter esquerda e meio. Ou esquerda e baixo, tá? Aqui ele troca a orientação da palavra. A gente normalmente não usa isso daqui não, tá? Esse aqui, ó. Aí ele fica trocado. Em pé, pra fazer algum formulário, né? Que você quer meio que fazer coluna e tal. Então, você pode mexer. Então, esses 3 aqui é esse. Esse daqui, a gente quase que não usa, que é de recuo de texto. Sabe quando faz parágrafo, essas coisas? Isso aqui, nunca usei isso aqui. Esses 2 também usa. Então, esse aqui, aí pra finalizar, a gente finaliza com esse aqui do alinhamento. E aí depois nas outras aulas a gente faz os outros. Mas esse daqui, como você mexe, né, vai mexer com o texto, esses aqui você vai usar muito isso, né? Daqui pra cá, usa mais ou menos. Que é formatação de texto. Porque assim, sua planilha já vai estar aquela formatação, né? Mas a gente passa depois os contextos aqui. Desse daqui, lembra que... É que geralmente textos assim é mais no Word, não é? Mas aqui a formatação aqui, né? Pra visualizar e tal. Então, esse daqui, ó, lembra que eu falei que ele tinha um monte de texto e a gente não tá conseguindo ver? Se eu colocar aqui, ó, quebrar texto automaticamente, ele vai pegar tudo e mostra. Mostra só em um só. Aí ele amplia, ele ampliou. Então, se eu fizer isso daqui, ó, ele vai mostrar também, né? Porque eu tô dando muito espaço pra ele. Mas você vê que ele ficou agora com um espaço sobrando em cima. Então, eu posso clicar aqui, ó, 2 vezes. Ele vai ajustar. O que que acontece? Normalmente, dependendo do conteúdo que tem na célula, a gente não quer que fica numa linha larga. Porque tem mais conteúdos e aí as colunas daqui vai ficar escondida. Então, você arrasta pra diminuir. Não, esse campo aqui tá bom. Mas você vê que ele sumiu, né? Então, quando ele sumiu, aí você aperta aqui e ele vai aparecer. Lembro que lá na planilha ele cresce, que tem muita informação lá, por exemplo, são 3, 4, 5 nomes de sócios, aí tá tudo lá dentro de uma célula, aí ele deixa assim, gordinho também. Sim, aí é desse daqui. Então assim, aqui eu coloquei o quebrar texto automaticamente só nessa daqui, mas você já pode selecionar tudo, né? Porque aí num determinado momento que você estiver digitando, ele vai aumentar, né? Tá? E aí você vê que ele tá ligado, né? Ó, se eu clicar aqui, ele tá ligado. Se eu clicar aqui, que não tá, ó, ele não tá. Porque ele faz isso, né? Ele liga. Quando você aperta, ele começa a funcionar. Quando você desaperta, ele desliga, né? E esse daqui, vamos supor que você coloque... Deixa eu só apagar esse bichinho aqui. Aí você só usa... pode colocar o seu aí, usar esse botão aí, quebrar automaticamente, onde que ele tá no seu. Ele tá aqui, ó. Acho que... Não, não é esse não. Não. É esse mesmo, Aqui, tá vendo? Tá parecido, né? É isso aí. É que você escreveu pouco texto. Então, diminui aqui, ó. Arrasta, fecha um pouquinho na mão, isso. Até cliente. Aí. Agora, liga lá de novo. Acho que vai ter que apertar e desapertar, porque ele... Não, aqui mesmo.
aperta de novo. Aí, tá? Então, ligou. Agora vamos fazer o outro, que é o de baixo, que é o mesclar células. Aqui, faz assim, ó. Pagamentos. É que às vezes a gente tem um outro conteúdo, né? Outro contexto para colocar isso. Mas vamos supor que eu quero colocar aqui um do 7, um do 8 e um do 9. Pagamentos. Vamos preencher com 3 datas. Tô tentando pensar um contexto lá da sua planilha, porque esse daqui não vai encaixar muito. Eu vou te ensinar o campo, mas não, realmente a gente não coloca datas assim, né? 1 do 8. 1 do 9, isso. Então, esse título... Não, tava certo. Tava aqui, eu que fui... Eu fui tentar apagar como se tivesse em algum outro programa que não seja o Excel. Faz Ctrl Z para ele voltar. Ctrl Z. Mais uma vez. Aí, ó. É Julho, agosto, setembro. Então aqui, ó, quero te explicar nisso. Você vê que o meu aqui ficou meio bagunçado porque ele tá na formatação daqui, né? Mas tudo bem. Esse texto, pagamentos, é um título das 3 células. Então, eu não vou pôr aqui pagamentos, pagamentos e pagamentos. É que assim, o contexto você não vai conseguir encaixar no seu, porque, né, é outro contexto. Mas, quando é que eu vou usar isso aqui? Quando o meu título precisa ser desse tamanhão todo. Ó, se eu fizer assim, esse pagamento não é só daqui. Então, o que eu faço? Seleciono as 3 e venho aqui, ó, mesclar e centralizar. Então, ele, desse jeito que tá o meu, ele vai fazer isso daqui, ó. Então, eu vou ligar o botão e ele representou 3 colunas aqui, tá? Então, pode fazer aí no seu. Clica ali no F, GH, clica na célula mesmo, dentro do F1, G1, H1. Que nem eu fiz aqui, ó. Selecionei 3 células, isso. E H também. Aí. Pode soltar uma... Não, em cima não, só no título. Isso. Agora vai ali nessa daqui, ó. Ela chama mesclar. Pode clicar nela. E se você clicar de novo, ele volta. E deixa ele sozinho lá. Que normalmente você pode começar a ver. Ai, agora. Não, ele não me mordeu, mas eu pisei. É ele. Fica nos pés da gente. Judiação. Desculpa, não foi intenção. Chega ali, vai. Aqui, ó. Você fica no pé da gente, filho. Deita aqui, ó. Deita na minha aqui, ó. Não deita não, porque eu vou esquecer também que eu vou te pisar. Ai, fica direto com ele. A cachorra da minha mãe. A minha mãe tem uma pastora alemã, tá lá na casa. Ela vem tirar férias e traz o cachorrão, né? Por isso que eu fui na casa do meu namorado. Ah, eu acho que eu já vi uma vez. É. Aí eu falei, não, vamos pra lá. Lá tem quintal. Desceu com o seu e a sua mãe deixou com o dela. É. Lá tem quintal, deixa lá. Ah, então, eu também levo ele. A casa da minha mãe tem um quintal enorme, nossa. Ai, ela não tá aí, ela tá na praia. Aí não tem como deixar o Nick lá sozinho. Ah, aí fica. Então, esse aqui fica pra hoje, ó. Eu vou salvar aqui, ó. Tirar uma coisa. Você já conseguiu deixar pra